Boa noite a todos os amigos das redes sociais do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Esta noite, em que nós iniciamos um novo capítulo da nossa existência, um novo ano, nosso principal pensamento com relação a esse novo ano que se inicia seria a nossa maior necessidade. E qual é a nossa maior necessidade ainda, nós que habitamos o planeta Terra? A necessidade de amar. Então, a reflexão que escolhemos para esta noite está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Chama-se A Lei do Amor. E nessa mensagem, nós iniciamos com a primeira frase desta mensagem. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Se percebe que aqui, de forma proposital, o Espírito que deixou para nós essa mensagem, no ano de 1862, o Espírito Lázaro, faz propositalmente uma redundância. Resume a doutrina de Jesus toda inteira. Então vamos refletir sobre essa frase, porque ao pensarmos em Jesus, normalmente nos fixamos na passagem aqui na Terra, na manjedoura, no Calvário. E muitas vezes, principalmente nas nossas atitudes, não no nosso pensamento, na nossa racionalidade, nós esquecemos a mensagem, que é justamente a mensagem de Jesus retratada nessa passagem do Espírito Lázaro, que é o amor. E ele vai dizendo que é o sentimento por excelência, quer dizer, o sentimento em grau máximo, porque temos muitos sentimentos, faz parte da natureza humana. E ele fala que são os instintos elevados a essa categoria máxima. Então, nesta mensagem, ele vai dizendo que o homem primitivo tem instintos. À medida em que ele vai se depurando, nós sabemos pela doutrina espírita, através das vidas sucessivas ou das reencarnações, ele vai depurando esses instintos até que ele consiga passar dos instintos para as sensações, e depois, depurado e instruído, os sentimentos. E quando nós chegamos na fase dos sentimentos, nós então encontramos esse amor que, segundo ele, é o ponto delicado dos sentimentos, né? E ele vai na sua bela mensagem falando que a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. O que é a personalidade? É o nosso ego, é o nosso querer, é as nossas necessidades que estão mais voltadas para o nosso egoísmo. Quando nós conseguimos amar nesse nível, quando nossos sentimentos chegam nesse nível, amor, acontece que a gente se funde com os outros, isto é, consegue se sentir parte da natureza terrena, envolvendo não só as plantas, os astros, os animais, mas principalmente nós, os homens, os outros homens, os nossos irmãos. E aí ele vai seguindo na sua mensagem, dizendo que ditoso é aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Já vai aqui
colocando-no numa posição de empatia com o sofrimento dos outros irmãos. Esse amor, ele se retrata da forma mais sublime justamente quando ele encontra no outro, ou percebe no outro, o seu sofrimento. E quando a gente está falando de sofrimento, não está falando só no sofrimento físico, que é importante que a gente possa estar atento ao sofrimento físico, à dor física das outras pessoas. Esse é um momento em que na Terra muitos estão passando por dor física através das doenças, sejam elas da Covid-19 ou de outras doenças que continuam a existir. Quantos sofrimentos atrozes as pessoas ainda continuam sentindo na Terra, porque a Terra, além de ser uma penitenciária, é também um hospital. Mas, fundamentalmente, a Terra é a escola de almas, e é aqui que a gente vem depurar esses sentimentos. Então, quando nós lembramos o sofrimento do outro, no sentido de que compreendemos que o outro está sofrendo, nós então conseguimos chegar até ele e dar a ele aquilo que ele necessita. Se necessita num momento de apaziguamento ou amenizar as suas dores físicas, é aí. Mas a dor maior do ser humano é a dor da alma, é a dor dos seus conflitos, das suas angústias, das suas aflições. E quando a gente consegue amar e perceber essa dor, a gente vai ao encontro dela, né, à medida da sua necessidade. Quantos e quantos suicídios acontecem perto de nós, ou próximo a nós, ou mesmo dentro de nossas famílias, sem que a gente possa ter percebido a dor que vai na alma daquele ser humano, amigo ou familiar. Então é importante que quando ele fala que ele ultrapassa a humanidade e ama os seus irmãos em sofrimento, esse amor também, ele pode ser traduzido não só quando você chegar até a ele, quando você tem condições de chegar até a pessoa e amenizar, seja a sua dor física ou moral, mas no sentido também de amar e compreender o sofrimento do outro, né? As suas deficiências, as suas dificuldades. Acontece muito quando nós estamos diante de casos de obsessão, seja conosco mesmo ou com outras pessoas, de não conseguirmos amar aquele que sofre porque persegue, porque ninguém que persegue pode estar feliz. E nós não conseguimos amar, só enxergamos aqueles que a gente entende como vítima. E muitos casos aqui na Terra mesmo, quando a gente olha somente a vítima e não olha o algoz como aquele que, embora naquele momento esteja causando sofrimento, está contraindo uma dívida enorme com a lei divina e terá que resgatá-la cedo ou tarde. Então, quando ele diz que, ultrapassando a nossa humanidade, a gente ame com os nossos irmãos em sofrimentos, está falando de todos esses tipos de amor, de todas essas facetas do amor que é necessário que a gente compreenda. Vai seguindo assim: tem ligeiros pés e vive que transportado fora de si mesmo. Isso significa transportado fora de si mesmo, significa diminuição do egoísmo. Quando eu estou dentro de mim mesmo, eu só estou olhando para as minhas necessidades e esqueço as dos outros. Quando eu me transporto para fora de mim mesmo, então eu começo a perceber, a deixar de ser tão egoísta como ainda somos. Seguindo, Lázaro vai dizendo: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, ao
Jesus falar de amor, mas viver o amor também na sua passagem, na sua curta passagem aqui pela Terra, ele conseguiu que aqueles que conviviam com ele naquele momento, principalmente os primeiros cristãos, conseguissem, para dar testemunho, porque aqueles eram espíritos de escola que vieram aqui para dar testemunhos. Às vezes pessoas confundem um pouco, querendo já fazer isso como se nós pudéssemos ser ainda aqueles primeiros cristãos. Então, aquelas pessoas que foram tocadas pelo amor de Jesus e pela forma com que ele colocou o amor, saindo, transportando de nós mesmos, houve então essa entrega, que chegaram até se entregar aos círculos. O Espiritismo, a seu turno, diz: Lázaro, vem pronunciar uma segunda palavra. E nos chama a atenção para essa palavra, porque essa palavra, segundo ele, ergue a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Então, o Espiritismo fala de caridade, fala de reencarnação. E aí, então, a encarnação dá todo um significado para essas dores atrozes que muitas pessoas sofrem aqui na Terra, sem que pudesse ter uma causa aparente, mas também que, se a gente não a olharmos como reencarnacionistas, nós estaremos derrubando o atributo de Deus bom, justo, né? A bondade e justiça de Deus, né? Então, a reencarnação, ela então vai abrir essas portas, ela então vai revelar para nós o seu patrimônio intelectual, né? Já não é ao suplício que ela conduz, né? Como eu disse, aquela parte do suplício ali, ela faz parte da história do cristianismo e foi exemplos de testemunho que alguns espíritos vieram dar aqui. Agora a gente tem que trabalhar a nossa mudança interior. E aí Lázaro vai dizendo, né, que mais próximo do sentimento, o instinto está mais próximo do ponto de partida. Então, quanto mais eu ajo, seja reação em relação àquilo que me chega, né, ao meu sensório, chega até a mim, o comportamento dos outros, as coisas que eu achei que não deveria ser daquele jeito, quanto mais eu ajo no meu passado espiritual, que é o meu instinto, que ainda está presente em nós, é necessário ainda para que a gente se defenda, para que a gente possa ter uma preservação, mas se eu ajo mais que isso, eu estou no mais próximo do ponto de partida. E nós sabemos que nós, espíritos que estamos atualmente no planeta Terra, já deveríamos estar, em sua maioria, longe desse ponto de partida. Por quê? Porque nós somos espíritos de várias reencarnações. Já deveríamos ter aprendido a lição, né? A ultrapassar novos degraus de evolução, mas de alguma maneira, por uma acomodação, né, por não compreender a reencarnação como essa possibilidade de melhoria, a gente vai então ficando muito longe da nossa meta, né? Aquele que predomina os instintos está então longe da meta. Nós temos que vencer os nossos instintos, a vontade de revidar, a vontade de humilhar, a vontade de devolver, a vontade de vingança. Isso tudo faz parte dos nossos instintos e nós temos que aproveitar, isto é, aperfeiçoar os sentimentos, sufocando, segundo Lázaro, os germes
os embriões da matéria, o germe latente da matéria. O instinto, ele, como eu disse, faz parte, ele é um embrião do sentimento, né? É através dele que nós começamos a nossa jornada lá desde o início da nossa caminhada, quando o princípio inteligente conseguiu ser individualizado a fim de que ele pudesse habitar o corpo humano, né? O espírito precisa ser cultivado como um campo. Essa metáfora, essa analogia ao campo, ela é muito interessante. Quem cuida de planta, quem se interessa por agricultura, pela natureza, sabe que nenhum tipo de campo, seja ele de árvore frutífera, seja ele alimentício, seja ele de ornamentação, ele pode ficar bonito, ficar saudável sem cuidado. Exige cuidado permanente. Depende do solo, de trabalhar o solo. E o solo é justamente, no nosso caso, o espírito, é justamente esse coração que ainda não se voltou para sair de si pensando no bem comum. Não é especificamente nessa ou naquela pessoa. O ser humano que se liberta dos instintos, ele está trabalhando pelo bem comum, pelo bem do ambiente que ele vive, pelo bem da humanidade. Então, quando Lázaro fala que tem que ser cultivado como um campo, ele está falando desse trabalho diário de regar com o sentimento de fraternidade, com a justiça, com o perdão, aquele campo, aquele solo propício, porque nós temos em nós o amor latente, mas ele não pode brotar sem o exercício, sem o cuidado. Então, quando ele fala no campo, não é? Nós temos que trabalhar e, como ele diz assim, toda a riqueza futura depende do labor atual. Muitas vezes nós estamos avaliando o nosso presente e quando ele está difícil, a gente não consegue perceber de que foi aquilo que a gente não fez no passado, seja ele o passado dessa encarnação ou de outras, que nos trouxe a essa situação aqui no presente. A gente não tem essa consciência. A gente sempre acha que alguém é responsável, alguma coisa é responsável por aquela situação. Então, quando ele diz aqui que precisa ser toda a riqueza futura depende de um labor atual, ele está falando que é aqui no presente, que nós temos que trabalhar esse futuro. É no presente, né? Olhando as nossas relações, como é que estamos nas nossas relações com os nossos familiares, os nossos amigos, com os outros que andam conosco nessa caminhada, sejam colegas de trabalho, conhecidos, vizinhos, amigos. Como é que a gente está nessa relação? O que a gente tem feito para se tornar um espírito aprimorado nos sentimentos, ou para que a lei do progresso consiga andar mais rápido conosco, né? Quer dizer, para que esse progresso nosso se faça visível. Porque é tão triste nós lidarmos ou conosco mesmo ou com outras pessoas que passa 5, 10, 15, até 30 anos e nessa relação ou nessa percepção a gente olha e diz assim, não mudamos em nada, continuamos a mesma pessoa, com os mesmos erros, com os mesmos preconceitos, né? Com a mesma relação com o outro, relação afetiva. E isso é triste demais, porque e às vezes até já pessoas de idade cronológica madura, né?
Lembro que normalmente eu penso muitas vezes de um idoso amargo. Por que o idoso amargo? Porque ele vai acumulando suas dores e deixando, não faz limpeza nisso. Falta de amor a si mesmo. Amor a si mesmo. Porque muitas doenças do corpo físico, elas têm a ver com essa relação de falta de cuidado consigo mesmo, dessa limpeza na nossa mente em relação ao mal que a gente entende que os outros nos fez, a falta de perdão, a amargura diante das dores da vida. Então vamos somando, né, somando tristeza e continuamos os mesmos. E aí a gente quer que as coisas mudem, mas não dá. Se fazemos as mesmas coisas, os resultados sempre serão os mesmos. É muito importante compreendermos isso, porque Chico deixou essa lição que nós espíritas sempre repetimos quando falamos de trabalhar o futuro, que é justamente que a maior decepção ou a maior dor que o espírito tem ao chegar na pátria espiritual é a consciência do tempo perdido. E é isso que Lázaro está nos falando do labor atual que vos granjeará muito dos bens terrenos, muito mais que os bens terrenos, a elevação gloriosa. Então, assim, o nosso labor na busca de virtudes, que virtudes são sentimentos apurados ou depurados, é ele que vai nos dar justamente essa elevação gloriosa, ou esse reino dos céus, né? Essa consciência tranquila do dever cumprido, né? Então, qual é a felicidade que a gente pode obter aqui na Terra? Do ponto de vista moral, é isso, né? A consciência tranquila, isto é, eu tinha uma missão, né? Quando voltei à Terra, uma missão comigo mesmo, em primeiro lugar, de me tornar um ser humano melhor, mas tinha também de contribuir para que o mundo fosse melhor. E eu fiz isso ou não? Fiquei marcando o passo e às vezes contraí, não que o espírito vá retrogradar, mas ele contrai novas dívidas ao invés de quitá-las ou de ajustá-las à lei divina. Então essa tristeza que o espírito sente ao voltar no plano espiritual e ver que foi uma existência, às vezes de muitos anos, 70 até 80 anos, sem que eu pudesse dar um passo na minha caminhada evolutiva, ou cumprido, né, a missão, sendo um completista. Completista é aquele que não só cumpre o tempo cronológico previsto para ele vir na Terra, mas aquele que cumpriu a sua missão através das oportunidades que a gente tem aqui na Terra. Então Lázaro diz o seguinte, concluindo a mensagem dele: é então que, compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, olha só, compreendendo a lei do amor, então ele termina como ele começa, porque ele começa dizendo que é o sentimento, né, que vai unir os seres, né? Então ele diz assim: compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, compreendendo, né? Ao longo dessa reflexão aqui, nós estamos falando de compreender a lei do amor, entender, porque se eu não compreendo ela, como é que eu posso exercitá-la, né, na minha vida? Como eu posso sem compreender? Nada do que eu não compreendo eu consigo exercitar, ou exercito de forma equivocada. Então eu preciso compreender que o amor é uma necessidade para nós. Ele tem gradações, né? Então o Alberto Almeida
tem umas palestras muito boas sobre as gradações do amor, mas nós precisamos então exercitá-la. Se nós não conseguimos o ágape, aquele por excelência, mas a gente pode conseguir os outros tipos de amor devagar, né? E aí ele diz assim: buscarei nela, na lei do amor, os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Então, como é que eu consigo esse gozo, né? Quer dizer, esse bem-estar? É quando eu consigo me relacionar na vida exercitando o amor. Isso vem como devolução, porque a lei do retorno, lei de causa e efeito, é uma lei presente na nossa vida. Então eu não consigo, com um comportamento egoístico, né, eu não consigo conviver bem com os seres humanos. E por via de consequência, eu vou ficando cada vez mais isolado, mais solitário, mais triste. O que é prejuízo para nós, prejuízo físico, né? Vamos adoecendo, entrando num clima de depressão, né? De angústia, de medo, porque estamos sós. Mas sós no sentido de que não estamos ligados a ninguém por essa lei do amor. Não aperfeiçoamos os nossos sentimentos, não conseguimos compreender as pessoas em seus sofrimentos, sejam eles quais forem. Então nós estamos aqui nesse primeiro dia do ano refletindo sobre isso. O ano, as coisas que estão presentes aí, elas não vão se modificar só porque se virou um númerozinho na contagem cronológica do tempo, passando de 2020 para 2021. Sabemos, pelo que nós estamos vivendo, que ainda teremos dias difíceis agora no início deste ano. Mas é preciso a gente compreender também quantos de nós conseguiu melhorar, aperfeiçoar, tolerar, compreender, ter paciência, ter coragem, a renúncia de estar com os nossos entes queridos, a renúncia de abraçar os nossos entes queridos, aqueles que perderam, entre aspas, os seus entes queridos e não puderam nem velá-los, o quanto de coragem esse espírito fica, esse ser humano vai ficar para enfrentar ainda o tempo que lhe resta aqui na Terra. Isso foram ganhos que tivemos, que é importante a gente pensar sobre isso. A Ana Teresa Camasmi, ela tem uma palestra em que ela diz que a gente se prepara para a dor na dor. A gente não se prepara na dor antes da dor. É na dor que a gente se prepara para a dor. E ela está correta nisso. Foi neste ano difícil que nós nos preparamos para enfrentar um novo ano, que não será um ano melhor, com certeza, mas não será um ano sem problema. Nós estamos na Terra, e a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. O processo de regeneração da Terra é um processo lento, mas é contínuo, mas ele depende da nossa regeneração. Quando estamos falando sobre isso, sempre falamos, a Terra não será regenerada por decreto, ela será regenerada quando nós estivermos regenerados. Então essa é a mensagem que a gente quer deixar aos amigos internautas para o ano de 2021, que o amor possa prevalecer nas nossas atitudes, que consigamos ser mais fraternos, mais solidários, renunciar mais aos nossos pontos de vista, né, aos nossos instintos, caminhar de instinto para a sensação, mas chegar aos sentimentos e aí depurá-lo para que no futuro ele seja o sentimento por excelência, isto é, ele seja o amor a Deus, Criador de nossas vidas, o amor ao próximo, para que a vida na Terra seja melhor, e o amor a nós mesmos, cuidando do nosso corpo físico,
físico, cuidando do nosso intelecto, melhorando cada dia o nosso intelecto, mas principalmente trabalhando os nossos sentimentos, o solo que é o nosso coração, regando devagarzinho, com renúncia, tirando medo, tirando culpa, né? Olhando bastante para que a gente possa ser um espírito que vá frutificar. Uma boa noite a todos e um ano de paz e de muito amor. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.